E eu queria falar também um pouquinho do projeto de lei, que esse sim deu toda a polêmica, né, que é o projeto de lei 1904 de 2024, que, no meu sentir, foi uma resposta à suspensão dessa resolução pelo STF. Pode falar um pouquinho Claro, de qual que é o claro. objetivo desse projeto, o que ele prevê? Posso sim. Bom, esse projeto, ele traz, na verdade, um parágrafo dentro do artigo 124, 125 e 126, que são os artigos, só relembrando aqui, que tratam do autoaborto praticado pela gestante, do aborto sem o consentimento da gestante e do aborto com o consentimento da gestante. Esse projeto de lei colocou, então, um parágrafo que prevê a equiparação da pena do crime de homicídio simples, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, aos crimes de autoaborto, aborto com consentimento da gestante, sem consentimento da gestante, cuja idade gestacional superasse esse prazo de 22 semanas. Uma visão muito similar ao que a resolução do CFM tentou fazer, né? Que seria proibir que houvesse essa interrupção da gravidez acima de 22 semanas. E ele incluiu, tenta, né, na verdade, porque o projeto ainda não foi aprovado, mas ele tenta também colocar essa equiparação ao crime de homicídio simples nos casos de aborto praticado em casos de estupro. Então, se o médico interrompe a gravidez acima de 22 semanas no caso de estupro, ele não estaria protegido pela excludente da ilicitude prevista atualmente no Código Penal. Ele incorreria, portanto, em qual modalidade típica? Ele incorreria no aborto com consentimento da gestante, que seria, no caso, no caput do artigo. No entanto, como ele coloca esse parágrafo logo em seguida, dentro do artigo que diz respeito ao aborto com consentimento da gestante, trazendo essa equiparação com a pena do homicídio simples, então o médico também responderia por essa mesma pena, que é muito mais gravosa do que a pena que a gente tem para as modalidades de aborto mesmo. Entendi. Então, essa seria uma grande mudança no ordenamento jurídico caso seja aprovado. Porque o que a gente tem hoje se uma gestante que engravidou através de um estupro, ela teria direito ao aborto, independentemente da semana. Sim. Entretanto, se essa lei entrar em vigor, ela só vai poder fazer o aborto até as 22 semanas. Exatamente. E o objetivo é proteger o embrião, que, em tese, a partir de 22 semanas, ele já tem viabilidade fora do útero. Sim, então, equiparou-se ao homicídio. A ideia é essa, equiparar ao homicídio, porque um feto, a partir de 22 semanas, ele já, em tese, tem condições de viver, né, fora do útero, então seria a mesma coisa de matar um bebê que acabou de nascer. Sim, né? A visão de quem fez esse projeto de lei, sim. A ideia era essa. Né? Exatamente. Poderia ter simplesmente acrescentado numa modalidade de estupro, do aborto de estupro, a limitação do tempo, né? Não precisava equiparar ao crime de homicídio, né? Mas porque... Eu acho que a grande repercussão foi exatamente essa equiparação. O que a doutora pensa? Mas quando eles... assim, não é o meu pensamento pessoal, né? Mas de uma análise técnica assim, desse projeto de lei, qual foi o intuito do legislador? Ele fez uma análise sistemática na exposição de motivos, tem essa complementação, ele faz uma análise sistemática da Constituição Federal e entende, a partir da Constituição e do Código Penal, que esse feto seria, sim, considerado uma pessoa a partir das 22 semanas. Entendi. Que é uma discussão que a gente tem que perdurar aqui, há anos. Não se tem um consenso, por exemplo, se o crime de autoaborto, se o bem jurídico protegido seria, de fato, o feto, ou seria, por exemplo, sei lá, ordem pública, sociedade, enfim, outros tipos de bens jurídicos, algum bem jurídico coletivo. Não há nenhum consenso sobre isso. Alguns doutrinadores defendem que sim, outros que não. Mas esse legislador que elaborou esse projeto de lei, ele entende que há sim uma proteção constitucional e mesmo por parte do Código Penal desse feto. E qual que é a justificativa dele? Se não considerasse esse feto como pessoa, não teria razão para o legislador, no bojo do Código Penal, criminalizar o autoaborto, porque ele é praticado pela própria gestante, então não é para proteção dela, ou o aborto com consentimento da gestante, porque, novamente, ela deixou que acontecesse. Então, ela não é o bem jurídico que está sendo protegido, não é a vida dela. Então, por esse argumento, a legislação protege a vida do feto. Exatamente. Esse projeto de lei
protege a vida do feto e compreende que a nossa legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, também protege a vida do feto. Entendi. A partir desse tempo aí, desse marco temporal de 22 semanas. E o legislador ainda, desse projeto de lei, considera que a época em que o Código Penal foi promulgado, o intuito do legislador não era de que a interrupção da gravidez nas hipóteses de aborto legal fosse tão para frente. Entendi. Que não fosse tão extensa. O intuito dele seria, na verdade, que fosse bem no início. Entendo. É o argumento que eles utilizam nesse projeto de lei. Entendi. E uma outra questão dentro desse projeto que me chamou muita atenção, que é uma peculiaridade, assim, uma questão mais interessante do ponto de vista jurídico, é que dentro do autoaborto do artigo 124, adiciona-se um parágrafo que prevê a hipótese de perdão judicial, que é algo que a gente normalmente tem dentro do crime de homicídio culposo, por exemplo. Sim. Então, assim, a princípio, a mãe, em muitos dos casos, não responderia. Porque ela não responderia ou teria a pena mitigada. Caso aquela conduta gerasse tamanho sofrimento para essa mãe, não haveria por que o juiz aplicar a pena ou ele poderia mitigá-la. É uma hipótese de perdão judicial. Só que, como que me chama a atenção? Porque normalmente a gente aplica o perdão judicial aos crimes culposos, tipo homicídio culposo que eu te falei. Porque, só para lembrar aqui para quem está assistindo o vídeo pra gente, é muito comum que, por exemplo, se um pai ou uma mãe está levando uma criança para creche e esquece a criança no carro e ela falece, é muito comum que se aplique a hipótese de perdão judicial. Mas é uma modalidade culposa. Sim. Só que o autoaborto, ele é doloso. Sim. Então, o que me chamou a atenção foi isso, essa hipótese de perdão judicial num crime que é doloso. Sim, em que a pessoa tem aquela intenção de praticar o autoaborto. Entendi. E curioso. E uma outra questão também que surgiu e que eu acho que vale a pena esclarecer é o seguinte, muito do argumento contra essa lei era no sentido de que prejudicaria as crianças, né, em idade bem tenra, que engravidasse através de um estupro. Porque, às vezes, a família realmente demora a descobrir que a pessoa está grávida, né? Que a criança está grávida. Mas, assim, essa criança jamais seria penalizada até por conta da idade. Não é isso? Poderia haver uma penalização para o médico que fez o aborto dessa criança, ou eventualmente para o responsável que acompanhou para a criança de forma nenhuma. Sim, teria que ver no caso concreto, né, como eles analisariam, mas a questão que eu tenho, justamente com essa limitação temporal, é uma questão de âmbito de dever ser e ser, como que é a prática e como que é a teoria. Porque como o próprio Zaffaroni traz pra gente no livro Em Busca das Penas Perdidas, de nada nos serve a teoria sem base empírica para tanto. Sim. Então, colocar uma limitação temporal, principalmente nos casos de estupro, independente de ser criança ou não, que seja uma mulher adulta, colocar uma limitação temporal geraria tempo hábil para que essa mulher ou essa criança praticasse o aborto legal nos casos de estupro, considerando, por exemplo, também que uma mulher adulta às vezes fica envergonhada de denunciar. Fica envergonhada. Então ela pode denunciar depois de um tempo? Sim. O processo pode demorar. Sim. Entende? Esse tema de aborto é super complicado, porque são dois bens jurídicos, né? Que é o direito do feto e é o direito da mãe também, né? Sim. É muito complexo. E a minha preocupação também com o direito comparado é quando você traz dados, por exemplo, vou chutar, tá? Mas eu pego dados do direito penal da Finlândia e trago para cá, sendo que a gente tem uma realidade completamente diferente. Sim. Novamente, retomando aqui o que o Zaffaroni traz, uma realidade que ele chama de marginal, não marginal no sentido de marginalizado, mas de países que foram colonizados anteriormente e que tem uma realidade totalmente distinta do que ele chama de países centrais, que seriam os que colonizaram. Enfim, nós temos problemáticas muito diferentes dos outros países, então eu não posso só pegar um direito comparado da Noruega e falar, não, aqui no Brasil vai ser igual e vai funcionar tudo perfeitamente, porque a prática é muito diferente. Tem que tomar mais cuidado por isso. E realmente eu não sei quais os impactos desse projeto de lei, caso ele fosse aprovado. Na prática, né? Exato.